Meus amados e meus queridos irmãos, graça e paz. Hoje, dia 16 de maio, uma terça-feira, aqui na cidade de Duque de Caxias, está uma noite assim, um pouco fria. Eu estou hoje gravando um pouco mais cedo, para vocês que não saibam, eu sou flamenguista e por volta das 21 horas o Flamengo e o Fluminense estarão jogando pela Copa do Brasil e eu quero assistir. Espero que vença o melhor, tá? Eu vou gravar mais uma mensagem, da graça de Deus, mais uma pérola para a nossa edificação, para o nosso crescimento em graça e no conhecimento de Deus. Espero encontrá-los todos felizes, alegres, sorridentes, reinando em vida, descansando no Senhor. Queridos, na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Estas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Nós sabemos que o Cristo Nazareno, ele veio para cumprir a lei e para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele cumpriu toda a lei e disse estar consumado. Morreu e ressuscitou. Nós chamamos esse período da sua morte ali, depois da cruz, até o ano 70, de um período transitório, quando muitos ainda não havia entendido que toda a lei fora cumprida e que agora eles não estavam mais debaixo da lei, porque eles foram libertos desses fardos, desse jugo da lei. Mas muitos ainda permaneciam cumprindo a lei de Moisés, debaixo de rudimentos, praticando cerimoniais. E então o apóstolo Paulo, que recebeu a revelação do Evangelho da graça de Deus, ele teve uma dificuldade muito grande, pois os que ainda, mesmo Cristo tendo cumprido a lei, Paulo era chamado por eles de contraditório, pois o evangelho anunciado por ele era o evangelho da revelação da graça de Deus. E então muitos continuavam ainda na prática de cerimoniais. E aí o tema de hoje é sombras ou realidade? O que você está vivendo? Assim como nos dias de Paulo, assim como naquele período transitório, muitos ainda continuavam vivendo de sombras.
Hoje, nos nossos dias, lógico que depois de Cristo, depois da cruz, muitos continuaram a viver. E hoje, dentro desse sistema religioso, muitos vivem debaixo de preceitos dos homens e ainda na práticas de cerimoniais. Então nós, e quando eu digo nós, que eu me refiro nós com o entendimento do Evangelho da Graça de Deus, nós que já vivemos um dia nesse sistema religioso. Nós tínhamos, dentre todos os cerimoniais, o cerimonial da Santa Ceia do Senhor como o mais importante dentre todos que ali eram realizados. A gente ficava na expectativa do primeiro domingo, na expectativa do dia da realização desse cerimonial. Porque dentre esses cerimoniais que ali eram realizados, os líderes religiosos, eles imputaram ou incutiram na nossa mente que esse cerimonial, chamada de aspas de ceia do Senhor, tinha um grande valor espiritual. E era assim que nós víamos. Eles diziam que essa cerimônia, ela iria nos aproximar mais de Deus, que esta cerimônia nos trazia paz, comunhão, cura e outras coisas más, quando se realizava a ceia do Senhor. Porque nós não entendíamos o conceito de ser cristão. Vivíamos ali como verdadeiros religiosos dentro desse sistema. Assim sendo, queríamos pagar o preço, como ainda hoje muitos dentro desses lugares dizem que é preciso pagar o preço, que tem que se pagar o preço. Quantas das vezes nós ouvíamos isso? Quantas das vezes até nós mesmos dizíamos, tem que pagar o preço. Então, esse pagar o preço envolve um conjunto de tradições, de normas, de preceitos, de regulamentos. É o pagar o preço. Queridos, cumprindo tudo o que nos eram impostos dentro desses lugares. Estávamos o quê? Debaixo de julgos, de preceitos, de rudimentos. Porém, para a glória de Deus, aprove Ele nos dar o entendimento da graça, tirando de sobre nós o véu que estava posto, e passamos então a estar livre desses cerimoniais, estar livre desses preceitos dos homens, desses rudimentos que ali, quando lá estávamos, existiam. Deixamos então de ser religiosos, que quando nós nos referimos a eles como religiosos, como eu já disse, eles não gostam, acham que estamos ofendendo, mas eles são religiosos, assim como um dia nós fomos religiosos. Por quê? Precisávamos de um templo para adorar, seguíamos ritos, praticávamos liturgias, cerimoniais, dizimávamos,
dávamos ofertas, jejuávamos, enfim, todas essas coisas tornam-se uma pessoa religiosa. Mas o apóstolo Paulo, nesse período, escrevendo aos irmãos da Galácia, no capítulo 5, versículo 1, ele diz que foi para a liberdade que ele nos libertou. Eles estavam livres da lei, porque o fim da lei era Cristo. Mas muitos não conseguiam enxergar, estavam com a mente atrofiada. Mesmo as libertas dos fardos e do jugo, muitos voltaram a se meter debaixo desses jugos, tornando-se escravos, quando na verdade deveriam estar livres. Então, mesmo muitos ali recebendo a revelação da graça, ainda estavam voltados para os rudimentos. Então, quando ele escreve aqui aos Colossenses, havia ainda os mandamentos de que deviam ou não fazer, como está bem claro aqui no versículo de número 16. Olha o que ele diz aos irmãos ali em Colosso: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Porque muitos haviam deixado todas essas coisas, mas ainda haviam dedos apontando, julgando as pessoas, que elas deveriam continuar guardando, se afastando de todas essas coisas. Então, o apóstolo Paulo, ele diz de que devia, que tudo que vem da parte de Deus é bom, e que elas não deveriam ser julgadas por todas essas coisas que ele relaciona aqui no versículo 16 de Colossenses capítulo 2. Ele deixa claro isto, fica bastante transparente esse ensinamento do apóstolo São Paulo. Porém, o que acontecia? Os religiosos da época julgavam as pessoas. Toda a lei, juntamente com os seus cerimoniais, foram cumpridas. Mas a religião diz que foi o Cristo que estabeleceu esses cerimoniais. Por isso que dentro das sinagogas eles dizem: Jesus se batizou, você tem que se batizar. Jesus participou, lógico, é verdade, da Páscoa, então você tem que cear. Jesus ia para os montes, e lugar de crente é nos montes. Lá é um lugar especial para a manifestação da glória de Deus. Você quer ter intimidade com Ele? Vá orar nos montes. Jejue se você quer ter uma comunhão mais próxima com Ele. Paga o preço, sacrifica o seu corpo. E você vai ver o quanto a sua vida será mais abençoada e você terá uma vida santificada e consagrada. Então eles ainda hoje praticam essas coisas. Porém, ele veio para acabar com tudo isso. E acabou com tudo isso quando ele disse: tetelestai, está tudo consumado. E os judeus
que não conseguiam cumprir a lei, então ele veio e cumpriu a lei pelo seu povo. Então, assim como naqueles dias, que aqueles que haviam deixado a lei, porque havia entendido que Cristo cumpriu a lei, alguns dos religiosos da época, dos líderes da época, ainda queriam influenciar aqueles que haviam deixado a voltar-se a meter-se debaixo do jugo da lei. E hoje não tem sido diferente. Os religiosos, eles querem cumprir todas essas coisas. Tem instituições religiosas que batizam, que realizam cerimoniais como a apresentação de crianças, ceias, batismo, etc. e tal. Outras guardam sábados, outras lavam os pés, outras saúdam com ósculo santo, outras usam véu e assim sucessivamente. Todas essas coisas estão presentes dentro dessas instituições religiosas. E tem pessoas que seguem todas essas coisas. No versículo 17, ele diz assim: estas são sombra das coisas futuras. Paulo disse, tudo isso eram sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Daí que o tema é sombras ou realidade? Aonde você se encontra? Debaixo das sombras, praticando ainda todas essas coisas? Ou você vive a realidade? O apóstolo diz que essas coisas eram sombras. Os 12, eles foram separados para o evangelho da circuncisão, para os judeus. Paulo, ele foi separado para o evangelho da incircuncisão, recebendo a revelação da graça de Deus para os gentios e todos quantos crescem na verdade desse evangelho. E o que é que aconteceria, como está escrito em João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se tornariam então o quê? Libertos. Se tornariam o quê? Livres para viver essa liberdade que hoje nós vivemos no Cristo ressuscitado. Então Paulo diz, são sombras, não eram uma realidade. Então por que continuar ainda dentro dessas sinagogas na prática de todas essas coisas? Essas coisas, Paulo diz, que estava apontando para o que ele realizaria, como ele realizou. A realidade é o Cristo ressurreto, é o Cristo ressuscitado. Paulo, quando entendeu isso, ele disse, eu já não mais vivo, mas ele vive em mim. Eu tenho a mente de Cristo. Ele disse, eu não sou carnal, eu sou espiritual. O meu alimento não é leite, o meu alimento é comida sólida. Então nós, hoje, que entendemos esse evangelho da graça de Deus, conseguimos entender o conceito que está por trás de todas essas coisas. Nós entendemos o conceito de que está por trás de todas essas coisas. Hoje nós não somos mais evangélicos religiosos. Hoje nós entendemos que somos cristãos, porque seguimos o Cristo ressuscitado. Cremos sim em tudo quanto Cristo Nazareno fez, sem a necessidade de praticar tudo quanto ele fez, porque
o que ele fez foi para cumprir a lei que foi dada a Moisés para o povo judeu. E ele veio com esse propósito, ele veio com essa finalidade. O Cristo Nazareno, ele não era cristão, ele era judeu, nascido de mulher. E como judeu que era, ele veio para que a lei fosse cumprida por ele. Como foi? Então esta é a palavra, esta é a pergunta que estamos fazendo. Sombras ou realidade? Você ainda vai continuar? Você ainda vai continuar sendo um religioso na prática de todas essas coisas? A liberdade está nele. Ele verdadeiramente nos libertou. E quando nós entendemos isso, nós reinamos em vida. O reino dele está dentro de cada um de nós. É paz, é alegria do Espírito Santo, justiça e poder. Não ficamos na expectativa de um reino como a religião prega, que para eles esse reino é nos céus, é na glória. E muitos estão esperando esse reino ainda, quando o reino já veio e o reino está entre nós. Enquanto aqui vivermos, vamos viver o reino de Deus até o dia da nossa partida, até o dia em que esse corpo e o sangue volta ao pó da terra e o Espírito que Ele nos deu possa voltar para o lugar de onde veio, num corpo glorificado semelhante ao dele. Mas aqui, o Levi Salles, assim quanto tantos outros que receberam um dia, quando nasceram, um nome, esse irá para a sepultura, para o inferno, para o lugar dos mortos, de onde nunca mais vai subir. E o Espírito volta então para Deus. Mas aqui, nesta vida, estamos vivendo o reino de Deus. O seu reino está dentro de cada um de nós. E então, quando entendemos essas coisas, nós crescemos na graça e no conhecimento. Entendemos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E descansamos sempre em Deus, sempre no Senhor. Somos filhos. E como filhos que somos, somos dirigidos e guiados por Ele. Homem algum tem autoridade sobre nós. Estamos debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. O Espírito é o Senhor, ou o Senhor é o Espírito. Então fuja o mais rápido possível de dentro desses lugares. Eu peço a Deus que lhes dê o entendimento, porque esse entendimento é tão somente dado por Ele. Somente Ele pode te dar esse entendimento. Você é salvo. O que vai acontecer conosco, que temos esse entendimento, é o mesmo que vai acontecer com vocês. Mesmo vocês aguardando a volta dEle, mesmo vocês aguardando uma ressurreição, uma transformação do corpo que é sepultado no inferno, na sepultura. Mesmo vocês esperando uma volta iminente dele, um encontro com ele. Vocês são salvos. Quando vocês morrem, o Espírito também volta para Deus. A diferença é que aqui vocês não vivem a liberdade com que Ele te deu. Vocês não vivem. Porque o véu ainda está posto, a mente está atrofiada, e estão dentro desses lugares como cegos, guiados por cego. Essa é a diferença. A nossa liberdade é nele. A liberdade é no Cristo ressuscitado. Então esta é a palavra para uma reflexão. Dê um like, se inscreva quem não é inscrito, divulgue e compartilhe. Eu encerro dizendo:
Nós da Graça amamos vocês.